ano começou e tá na hora da gente se juntar para promover, fortalecer e amplificar as vozes das mulheres nos podcasts brasileiros. Se você tem um podcast, participe da campanha hashtag o podcast é delas 2025, que acontece em março desse ano. Acesse o podcastadelas.com.br e saiba mais. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 13 de março de 2025 e eu sou o Caio Belandi, direto do Saúl Estúdio, no episódio 351 do Lado B do Rio, chegando no seu feed. Como vocês já repararam, minha voz está um pouco anasalada. Eu venho aí de 2 carnavais praticamente, final de semana. E aí ontem ainda estivemos lá no jogo, né, Dani? E aí eu evitei de gritar, mas tem hora que não tem como e tal. Então a voz foi pro caramba, o corpo tá todo aqui meio ferrado. Mas estamos aqui hoje, o time está desfalcado, a Laura Ramos ela não pôde comparecer à gravação de hoje, mas o Daniel Soares e o Fagner Torres Lima estão aqui comigo no Saúl Estúdio. Também está conosco o Lucas Pedretti, historiador, doutor em Sociologia, professor de História e escritor. O Lucas tem sido notabilizado aí nos últimos anos com as suas pesquisas sobre a ditadura militar após o golpe de 64. Lucas, prazer tê-lo aqui, já é um convidado que a gente já queria ter trazido antes, os ouvintes pedem muito, né? Você já é uma figura que está aí no nosso radar há muito tempo, que bom que você aceitou o nosso convite, bem-vindo, boa noite. Bom, gente, estou feliz demais de estar aqui, obrigado pelo convite, sou um ouvinte assíduo, um fã, e uma honra inenarrável estar aqui com vocês. Acho que o tema tá pedindo, né? Tá em alta, vai ser bom bater esse papo. Fagner, hoje é o último dia antes das suas férias, né? Você vai entrar de férias aí, vai fazer um passeio. Tá até de máscara, né? Para que não pode ficar doente. Ninguém sabe o que eu tenho, né? Mas é só um resfriado. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. Prazer mais uma vez estar com o Lucas aqui. E é isso, acho que o tema um tema que na verdade é esquisito falar, ele está na moda, né? Mas está na moda e a gente tem que falar sempre. Minha pergunta pro Lucas depois vai ser mais ou menos nessa pegada, mas a gente chega lá. Vamos lá, um abraço. Tem muita coisa para falar desse tema de fato, né? A gente vai aproveitar o hype, vou chegar na pergunta também. A gente tem que aproveitar o hype, né? Porque, enfim, né? Não é sempre que aparece essa janela pra gente perceber nos últimos anos. Daniel, fale qualquer coisa aí, boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite, Fagner. Boa noite, Lucas. Você falou no início, né, que a gente está gravando no 13 de março. Falar do golpe de 64, né? Hoje é 61 anos do comício da Central, que é um dos eventos, né, do processo de radicalização ali pré-golpe. E hoje faz 5 anos que todos nós nos trancamos em casa em função da pandemia. Dia 13. Dia 13 de março de 2020. Foi decretado aqui no Brasil. Foi o dia 13 de março. Deixa eu fazer só um comentário. Eu acho que eu cheguei pro escritório dia 17. Aí depois isso aí. Deixa eu fazer um comentário aqui, gente. O fale qualquer coisa aí, porque senão de repente as pessoas acham que eu tô sendo deselegante. Se eu tenho uma referência, né? A referência que aqui procurem debate Prefeitura São Paulo 2000, Fernando Collor. Exato, né? O Collor chega pro Enéas, a pergunta do Collor pro Enéas é um embate antológico dos dois. Aliás, eleições municipais de 2000 é o Dream Team das eleições municipais. A eleição de São Paulo, né? São Paulo. É um negócio de louco, assim, ex-presidente, presidente, presidenciáveis e tal. E aí, em determinado momento, o Collor, com aquele jeito dele, que tava ali só pra tumultuar, porque inclusive não poderia nem concorrer. Exato. Ele chega no Enéas e fala... Fale na hora qualquer dele, fale coisa qualquer aí. coisa aí, né? E o Enéas come ele, inclusive, uma boa resposta do Enéas. O ex-presidente da República! Não tem nada pra dizer. Eu tenho muito. Tem mais um minuto e eu ganho a eleição. Exato. E aí, o fale qualquer coisa vem daí, tá, gente? Pronto, agora você já sabe a referência. Quem é antigo, talvez que os mais doidinhos de eleição já tinham pegado, provavelmente. Mas agora você já sabe, então por isso que eu fale qualquer coisa aí. Por quê? Também por outra explicação. Os meninos passam em Aluara algum tema, não, eu quero falar sobre isso, na abertura e tal, e tem semana que não vou falar, na hora lá eu falo alguma coisa. Então é por isso, tá explicado, não fui deselegante com o Daniel, tá? Explicada a piada, tem uma novidade pra vocês, né? Anunciar aí
que nessa terça-feira, dia 18, está de volta o Lado B Notícias, tá? É uma nova temporada, é um formato repaginado. A gente vai contar aí 12 histórias de trabalhadores e trabalhadoras que se reinventaram no empreendedorismo social. A gente vai contar, e nossa ideia é que como montar um negócio próprio, né? Enfim, o empreendedor de fato, não o precarizado, o trabalhador precarizado, a gente vai falar de empreendedores mesmo. Como é que com esses negócios podem dialogar com a comunidade, com uma causa, uma militância, enfim. O empreendedorismo social é isso, né? Então, a gente vai desdobrar aí a partir dessa terça-feira, né? É uma segunda temporada do Lado B Notícias, com 12 episódios. Toda terça vai ser aqui no feed do Lado B do Rio mesmo, tá? Então, a gente conta aí com a nossa audiência. É uma parceria que a gente fez aí com o Sebrae, a quem a gente agradece a confiança. É uma oportunidade pra gente expandir o nosso conteúdo, que é um negócio que a gente sempre quis, poder fazer de outras formas, né? Trazer outros assuntos. É um desafio imenso, porque é um formato de podcast novo, né? De fato, Notícias vai ser um pouco bem mais narrativo, né? Do que vinha sendo, né? Na primeira temporada, aí que a gente fez 150 episódios, né? A primeira temporada longa. A gente, de fato, vai contar em formato de reportagem mesmo, tá? Então, foi um desafio botar isso para acontecer. É um formato também de parceria novo, né? Que surgiu uma possibilidade a partir da Central 3, a quem a gente também mandou um abraço, nossos parceiros, de fazer alguma coisa nesse formato. E é um assunto novo, um assunto, inclusive, que é um assunto que a palavra empreendedor, né? Virou um negócio que a extrema-direita conseguiu capitalizar em cima, né? Não é esse tipo de empreendedor que a gente está falando, né? Não é o uberizado, não é o cara, enfim, entregador de iFood. A gente não vai falar sobre isso, de fato, sobre pessoas que talvez até por falta de escolha, mas algumas também por escolha própria, né? Quiseram montar o seu negócio, enfim. E vai ter empreendedorismo indígena, empreendedorismo quilombola, é disso que a gente está falando, tá, gente? Então fiquem tranquilos aí também. Nos episódios a gente aborda de maneira crítica também, enfim, para falar sobre o mercado de trabalho. Muitas vezes é uma saída que é a única saída para muitos determinadas classes de trabalhadores, enfim. A gente se dedicou bastante e a gente espera que vocês gostem. Toda terça-feira, até o começo de junho, vai ter aí o Lado B Notícias, segunda temporada, a partir já da semana que vem. Outro recado importante, é o pedido de sempre, para você se tornar apoiador do Lado B do Rio, né? A gente está em busca de um reforço para o nosso caixa, para a gente conseguir aí ter um ano tranquilo, para que a gente possa manter o podcast funcionando, enfim, as atividades do Lado B. E aí, para isso, a gente precisa da sua ajuda para que o Lado B continue existindo assim, do jeito que tá, né? E quem sabe até ampliar os conteúdos, que também é a nossa ideia. A gente não quer parar só no Notícias e no Revista. São 3 planos de financiamento. Plano fechamento é o mais barato, né? R$10 por mês. Cara, R$10 hoje em dia não compra nenhuma cerveja, né? Muito doido. É raro, é difícil. Um chimeninho, que se quiser, inclusive, patrocinar a gente, permuta. O chimeninho você consegue encontrar cerveja a menos de R$10. Fora disso, é muito difícil. Aqui na região do centro-sul, então menos ainda. Talvez mais no subúrbio e mesmo assim, difícil. Então o que você ganha apoiando o Lado B com R$10 por mês? Além de ajudar a manter, né, o Lado B ativo, você concorre aos sorteios da Camisa Crítica e recebe toda quinta-feira a newsletter Lado B de Ler, com textos, reflexões e dicas culturais dos panelistas aí direto no seu e-mail. Essa semana não teve Lado B de Ler, porque eu, enfim, fiquei bem baleado já desde ontem, na verdade desde terça. E aí hoje que eu falei, vou escrever alguma coisa, qualquer coisa só pra ter, derrubou de vez. Então não vai ter, mais semana que vem a gente volta. Aliás, o sorteio da Camisa Crítica a gente vai realizar nos próximos dias, hein? Então dá tempo. O plano esquerda caviar o intermediário, né? Contribuição de R$20 por mês. E aí, além dos sorteios e da newsletter, você faz parte do nosso conselho editorial no Telegram. E a última faixa é o Bom Burguês de R$50, que vai receber todas essas recompensas aí e ainda pode dormir com a cabeça tranquila, porque afinal, quem pode pagar mais ajuda mais o Lado B. Então venha nos apoiar em apoia.se/Lado B do Rio ou orelo.cc/Lado B do Rio. E aí, se você não puder ou não quiser fazer parte desse plano de apoio mensal, tem uma outra possibilidade, que é ajudar a gente fazendo um Pix para ladobdorio@yahoo.com. Chave Pix é o e-mail mesmo, ladobdorio@yahoo.com, e aí o valor que você puder, quando você puder, também ajuda bastante a gente. Bem, Pedretti, a gente está um momento, né, como a gente falou na nossa abertura, uma quadra histórica, como gostam de dizer, né, que tem alguns episódios que têm relações diretas com
o que aconteceu no pós-golpe militar de 64, né? A ditadura aí de 21 anos militar, civil empresarial militar. Quero saber também como é que você, como um pesquisador, se refere. E um deles, né, que a gente tá nesse hype mesmo, de fato, o grande sucesso que o filme Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, ganhador do Oscar aí de melhor filme internacional, que retrata a luta da Eunice, focado na Eunice Paiva, né, na luta dela pela memória e por justiça, em nome lá do ex-deputado e opositor da ditadura, o Rubens Paiva. E aí, tenho 2 perguntas para você. Primeiro, o que você achou do filme? Ou do livro, né? Essa linha narrativa que rolou tendo essa polêmica, né? Da linha narrativa da branquitude, da linha narrativa da classe média e tal. Acho interessante a gente palpitar sobre isso. O que você achou do filme mesmo enquanto, enfim, espectador? E aí, segundo, enquanto pesquisador, né? Até que ponto o filme, esse sucesso internacional de crítica, de bilheteria, né? Juntar isso num filme só é raro. Como é que esse filme, com uma temática que é claramente crítica, né, à ditadura militar, ele pode contribuir para que a gente retorne algo que já foi mais pautado, que é a busca por verdade, memória e justiça? Cara, eu gostei do filme. Eu tava falando até recentemente que eu achava que era o melhor filme brasileiro sobre a ditadura, mas eu lembrei de um outro que eu talvez tenha gostado mais, que é um filme chamado Ana Ponto, da Lúcia Murat. Ana, enfim, eu não lembro se é exatamente esse o nome, mas é por aí. Mas eu gostei do filme principalmente porque, assim, os filmes sobre a ditadura brasileira em geral tem uma pegada meio parecida, todos eles, né? Uma coisa meio, assim, de ação, né? Que tenta te pegar um pouco do ponto de vista político ou pedagógico ali pela cena brutal de tortura, uma coisa meio... um formato que meio se repete, né? E eu acho que o Ainda Estou Aqui, eles pegam por um outro lugar, né? Que te pega pela angústia da coisa do desaparecimento numa família, né? Então, é isso, né? Eu não sou um grande crítico de cinema, mas eu saí com essa sensação do filme, que primeiro você se engaja naquela história familiar, né? Que é uma história absolutamente burguesa, branca, e que isso gera um incômodo pra gente, é óbvio que gera, mas de alguma maneira o Walter Salles, a direção, os atores conseguem te engajar naquela história, te cria empatia. E depois vem, né, o corte brutal e essa angústia do desaparecimento, né? Então você vivencia ali essa angústia muito específica que o desaparecimento forçado cria, que como, né, narram os familiares, ela chega a ser, digamos assim, pior do que a do assassinato, né? Enfim, não é uma questão comparativa de escala, mas porque a falta do corpo, ela coloca um grau de incerteza, de angústia, né, de espera, que é muito brutal para as famílias. Então eu acho que do ponto de vista cinematográfico é um filme, enfim, que está aí entre as melhores obras produzidas sobre a ditadura brasileira no cinema. Antes de falar, eu acho que é evidente que a gente volta a esse debate das críticas, né? Mas falar um pouco dessa coisa do impacto político do filme e a partir daí talvez também desdobrar para esses olhares mais críticos. Porque acho que é isso. Se do ponto de vista cinematográfico o filme tem méritos, enfim, evidentes, do ponto de vista político é ainda mais inegável que ele desempenhou um papel assim, fundamental, né? A gente hoje está diante da hipótese real, assim, da chance real do Supremo rediscutir a questão da lei de anistia, né? Não é só o filme que causa isso, eu acho que o debate em torno do 8 de janeiro também ajuda a construir um certo contexto em torno disso. Ao mesmo tempo, o Supremo, ao que tudo indica, vai fazer um julgamento, digamos assim, parcial do problema. Eles vão, ao que a gente está percebendo, né? O que vai se debater é a tese do desaparecimento forçado e da invalidade, né, da não validade da lei de anistia para casos de desaparecimento forçado, que é importante, mas não é exatamente o argumento que a gente defende. A gente defende que a lei de anistia não vale para nenhum dos crimes cometidos pelos agentes do Estado, né? Mas ainda assim, se houver um julgamento nesse sentido, eu acho que isso vai ser assim, um sinal mais inequívoco de como o filme teve um papel político fundamental, porque em 2010 o Supremo assinou embaixo a validade da lei de anistia, disse que ela havia sido construída num contexto de um pacto político e que ela tinha que seguir valendo como véu de impunidade contra
pontos militares. Mas não só a lei de anistia, assim, a gente tem alguns outros debates que estão sendo recolocados. Assim, do ponto de vista do debate público, né, da construção de uma memória social sobre a ditadura, o filme está apresentando, né, acho que as novas gerações, ou então a quem não tinha tanto acesso assim, a essa história, uma introdução brutal e muito bem feita e muito importante sobre o que foi a ditadura militar. Isso é um negócio que você falou que eu acho que é interessante, né? A nossa faixa etária aqui, embora sempre deixe claro, o Fagner e o Daniel são mais velhos que eu, mas eu já pego aqui uma faixa etária que a gente viveu, principalmente ali, no meu caso ali na adolescência, até ali a começo da juventude, um momento em que, inclusive por causa da Comissão da Verdade, a ditadura era bastante atacada, né? É bom a gente rememorar isso, né? Poucos ousavam defender essa publicamente. Coisa de defender publicamente a ditadura e ganhar aderência. Só os nossos tios no almoço. Exato. E ganhar aderência política e movimento. Debate público não. E movimento de opinião pública, isso é de 10 anos, mais ou menos, né? Um pouco mais até, 14, pra cá, né? Então é importante, e é por isso que eu quis fazer essa pergunta, porque isso começa, não só ela, como você falou, não só o filme, mas começa a mudar um pouco o jogo, porque você fala assim, bem, a gente agora volta a 10 anos e fala assim, porra, vamos tratar a ditadura como ela de fato sempre foi tratada, ou parcialmente tratada, e de uma forma crítica, que era algo que não estava acontecendo, né? Então também tem esse fator temporal, né? Eu acho que, assim, o cara que sai do cinema, né, ele sai pensando duas coisas. Claro que, enfim, isso é uma caricatura, mas... Bom, primeiro ele sai pensando sobre o que foi a ditadura. Fala, porra, isso aqui é uma merda, eu não quero que isso aconteça de novo, né? Não parece algo bom, positivo, né? Ao contrário do que eu tava ouvindo dizer aí fora. E ele sai pensando também, é isso que a gente quase voltou a viver, né? É isso que a gente teria voltado a viver, ou algo pior, caso o golpe tivesse dado certo. Caso o Bolsonaro e os generais tivessem conseguido lá se manter no poder, seja, né, nas sucessivas tentativas de golpe em 22, né, ou seja, no 8 de janeiro. Então, assim, é óbvio que essa dimensão contextual de um tema que, paradoxalmente, cada vez que o tempo passa se torna mais próximo de nós, eu acho que coloca o filme num lugar muito específico que ajuda a conectar passado e presente e cumpre esse papel pedagógico, didático de isso, né, de recolocar aí termos mínimos a partir dos quais a gente fala sobre a ditadura, que é basicamente, bom, isso aqui é uma merda e a gente não quer isso de novo. Então, é isso, né, um mérito político é muito significativo, né? E eu acho, cara, que até do ponto de vista do tipo de debate que ele levantou em torno dessas críticas, também é um mérito do filme, né? Ou seja, o filme abriu espaço para que esse debate ganhasse espaço, né? Ganhasse força, né? Ou seja, essa ideia de que é uma narrativa branca, né, de classe média, não é nem sudeste-ocêntrica, nem Rio de Janeiro-ocêntrica, é Leblon-cêntrica, né, da ditadura. Todas essas críticas que são absolutamente verdadeiras e pertinentes, elas ajudam a colocar esse tema em pauta, né? Ou seja, não só ajudam a chamar a atenção para o fato de que a ditadura é algo que a gente não quer que aconteça, mas chamar a atenção para o fato de que, olha, é possível e é necessário falar sobre a ditadura, mas é possível e necessário falar sobre a ditadura de outras formas também, né? E aí, eu acho que, de novo, as críticas são pertinentes e partem de uma premissa, né, de um ponto de partida que é absolutamente verdadeiro, que é quase tudo que se produziu sobre a ditadura do ponto de vista cinematográfico, artístico, literário, cara, mas também do ponto de vista da história que se faz na universidade e também do ponto de vista das instituições de Estado, ou seja, as comissões da verdade, comissão de anistia, etc., todos esses, digamos assim, âmbitos ajudaram a reproduzir essa memória branca de classe média, centrada no Sudeste, centrada no Rio de Janeiro e São Paulo, nos grandes centros urbanos. Então, assim, o filme é mais uma expressão de um modo limitado de como falar sobre a ditadura que se construiu desde a transição, né? Então, esse ponto de partida da crítica é correto, eu acho, né? Agora, acho que ela pode se desdobrar para lugares bons ou lugares ruins, né? Acho que, por exemplo, o filme não fala sobre determinadas coisas. Aquela velha história. Pô, você pode fazer uma crítica interna ou uma crítica externa. O filme é uma crítica interna. Bom, o que o cara se propôs a fazer e o que ele fez dentro do que ele se propôs? Porque se minha crítica foi, ele não fez
você criticar pelo que não fez. Pô, ele não fez uma ferrou, porrada de coisa. Ele fez uma. Ele fez a maioria das coisas. Virtualmente invenção, infinitas, né? Então, assim, não se trata de apontar que ele não fez uma, sei lá, uma outra leitura possível sobre a ditadura. Mas eu acho que, saindo desse, digamos assim, polo extremo, eu acho que é válido você apontar que, dentro das escolhas narrativas que ele fez, poderia ter sido colocado nuances, o tema poderia ter sido, assim, complexificado. Pensando, sei lá, naquela passagem, né, que a Eunice está conversando lá com um amigo da família, que o cara fala, não, fica tranquila, Eunice, não vai acontecer nada, ele é um ex-deputado, né? O que ele está dizendo? Na verdade, fica tranquilo, ele é branco, ele é rico, não vai acontecer nada, né? E acontece. Então, veja, ali é um disparador de debate que poderia ter gerado ali alguma coisa um pouco mais nuançada, mais complexa, algum momento do filme que poderia ter entrado alguma coisa. Ex-deputado, imagina com... Pois é. Uma fala que, porra, né? Tem uma passagem no Marighella que eu não gosto muito do Marighella, assim, do ponto de vista do ponto de vista do filme, tá? Não do personagem histórico. Mas que tem uma passagem que eu acho que o roteiro acertou muito, que é o momento que o delegado ali, o Fleury, fala uma coisa assim: se eu faço com preto, eu faço com vermelho, ou se eu faço com vermelho, eu faço com preto, né? Ou seja, ele está conectando ali a dimensão da violência política contra os opositores do regime e a violência policial nas favelas, nas periferias com recorte racial. Então são pequenas passagens que dão nuance. Acho que o filme poderia ter feito isso, tá? Então acho que é isso. Essa é uma das críticas e os seus possíveis desdobramentos. Outra coisa é o risco que tem da gente, enfim, jogar fora o bebê com a água do banho, no sentido de falar assim, ó, já que o filme é sobre um homem branco rico, não fala nada sobre era melhor não ter, porque já tem muito. Ora, é isso, voltando a essa passagem, né? O filme ajuda a chamar a atenção para a brutalidade de um regime que, digamos assim, foi um momento histórico em que os limites da violência de Estado no Brasil se ampliaram, né? Ou seja, até os setores que historicamente são protegidos contra essa violência por seus signos de raça e de classe... Chegou lá, né? Se fuderam, né? Então, assim, a questão a gente ao fazer o debate, digamos assim, da inclusão de outros sujeitos nessa história, não se trata de diminuir, né, nem o sofrimento humano e pessoal da família, né, Paiva ou das outras famílias dessas vítimas, e nem de diminuir o peso político disso, porque também tem uma dimensão política que não é claro, desprezível, né, o fato de... Então, era isso, era um homem branco rico, mas era um trabalhista histórico, um cara da oposição ao regime. Então tem uma dimensão política que não dá para jogar fora do ponto de vista da magnitude da violência, né? Eu acho que muitas vezes essa crítica ela perde um ponto, ela perde um ponto central, que é o seguinte: essa história é uma história familiar, é uma história que foi escrita pelo filho da vítima. Então, assim, obviamente o filme poderia até ter uma licença poética para poder ampliar aquilo que foi escrito no papel, no livro, né? Poderia. Mas essa história é a história baseada num livro. E aí, ok, foi a escolha que a direção, que o roteiro fez de seguir aquilo que está escrito no livro. Porque eu acho que também o filme há um incômodo. A gente eu escrevi sobre o livro, falei sobre o filme, eu também gostei do filme bastante, assim, tipo, acho que é uma história que precisava ser contada. Acho que o filme, acho que pra mim, enquanto espectador, né, o filme conta uma história que precisava ser contada, ponto. Só por isso, pra mim, esse filme já é mesmo, enfim, muito importante. Há um incômodo também, que a gente não pode descartar, que é muito próprio da indústria do cinema, ou da indústria cultural como um todo, que é um filme de produção Globoplay, o escritor Marcelo Rubens Paiva, né, o filho, né, uma pessoa, um cidadão da classe alta, branco, embora seja um PCD, e a direção é de um bilionário. Então, eu acho que também que esse incômodo, até o nosso amigo Paulo Júnior, que a gente tem tido bastante contato nos últimos dias, diário, né? Ele demonstra um incômodo um pouco também sobre isso, que é importante a gente ter também, pra gente não perder de vista certas... Mas é muito próprio da indústria cultural, né? A Globo tá o tempo inteiro, se a gente citar aqui, por exemplo, projetos, produtos, novelas, filmes da Globo contra a ditadura, ou, enfim, que de repente sejam mais críticos ao capitalismo, vai ter um monte. E é muito louco, porque a gente sempre fala isso, o jornalismo da Globo
né, apoiou a Globo como instituição e o jornalismo da Globo apoiaram a ditadura de cabo a rabo. Então, a Globo se tornou o que é por causa da exatamente. ditadura. Então acho que também tem o Salles é a mesma coisa. A Não é família Moreira coincidência a Salles, TV Globo ter surgido em 65, um ano após o golpe. a família Moreira Salles é uma família de banqueiros, né? Porque não queriam... Tá, mas tudo bem, mas não perderam R$1 com isso. Pelo contrário, continuaram ganhando bastante dinheiro. Então, isso... Um cruzeiro. Embora os Moreira Salles, para bilionários brasileiros, estejam muito mais avançados do que, né, os outros. Então, assim, acho que esse incômodo também, Lucas, tem um pouco da coisa do formato, Sim, claro. da gente falar assim, caraca, a gente não tá conseguindo contar a nossa A gente história, depende né? desses E caras, depende desses caras, e como é que... Pô, não, depende desses caras, graças a Deus. Com o Moreira Salles, a gente dialoga. A revista Piauí, os Moreira Salles, os Salles, todos, a gente ainda dialoga. Os caras ainda conseguem ter um mínimo ali de... Porque com outros nem isso, né? Então acho que também faz parte do incômodo, não só o conteúdo, mas como foi formulado o filme, né? E é isso, assim, cara. Porra, é um filme Globoplay, Walter Salles, o livro do Marcelo Rubens Paiva, filho do Rubens Paiva, contando uma história de ditadura. Então, e aí? Agora, de fato, eu tô 200% de acordo com você, gente. Esse filme é uma vitória do Brasil, da gente, da nossa história, né? Da pesquisa, né? Uma vitória do povo brasileiro que esse filme tenha feito sucesso. Isso tem que ter acontecido, que poderia não ter acontecido, pelos motivos que eu tô citando aqui, e de ter acontecido e ter ido bem, e o mundo tá falando. E faz parte desse sucesso ser Ser parte do de Salles. toda essa engrenagem que você colocou. Exatamente. Né? Porque tem Pedretti, distribuição, tem propaganda. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. A gente já conhecia você das redes sociais, mas nosso primeiro contato foi lá no domingo, é dia de cinema, né? No dia da sessão do Ainda Estou Aqui e tal. E eu queria usar você aqui, usando no termo bom da palavra, como professor mesmo de história, uma pessoa que tem um amplo conhecimento do que foi esse período histórico da ditadura militar, que vai fazer agora aí 61 anos, né? Daqui a alguns dias. Queria que você falasse muito como professor de história, como pesquisador, sobre o que é memória e sobre a importância do que é a importância da gente cultuar a memória num país como o Brasil. Por que eu quero que você faça isso? Porque aí saindo um pouquinho da ditadura, mas no fim das contas dá no mesmo, saindo um pouquinho da ditadura e entrando agora, por exemplo, a gente acabou de falar agora há pouco aqui, que hoje está fazendo 5 anos que nós entramos em isolamento social por conta da Covid-19, a gente tem sempre falando há muito tempo a importância da memória, o Brasil tem que ter memória, os crimes têm que ser punidos, as pessoas, etc e tal. E eu tenho visto um movimento recente, muito esquisito, inclusive do nosso campo, do campo da esquerda, de pessoas da esquerda, de alguma maneira renegando a memória do que foi na pandemia de Covid-19, porque traz um sofrimento muito grande e eu não quero mais tocar nesse assunto. Recentemente, uma ouvinte nossa, Patrícia Pimenta, ouvinte de São Paulo, que a gente manda um abraço, ela mandou uma sugestão de pauta de um trabalho que os estudantes da Unifesp estão fazendo, no sentido de documentar todos os crimes que foram cometidos pelo governo Bolsonaro durante a pandemia. E, ao mesmo tempo, no mesmo dia que essa ouvinte indicou essa pauta pra gente, eu vi algumas pessoas falando não especificamente sobre esse projeto da Unifesp, mas por conta de estarmos nesse período aí do 13 de março, período e tal, falando, não, eu não quero tocar mais nesse assunto da pandemia, é um assunto que me traz muito sofrimento, eu entendo a importância, mas eu não quero saber. Isso vale para todos os crimes contra a humanidade, isso vale contra a pandemia, isso vale com a ditadura militar, isso vale com a escravidão, isso vale contra todos os crimes que o Brasil cometeu, enquanto o Estado brasileiro cometeu contra a humanidade. E aí eu queria que você falasse, obviamente, o nosso recorte aqui é a ditadura, mas eu queria que você falasse em cima disso, em cima do que foi a ditadura, do que significa a ditadura, do que significou a ditadura no passado. E significa hoje, porque os ecos dela estão aqui até hoje entre nós, os Bolsonaros, enfim, as polícias militares, e entre outras coisas. Queria que você falasse... Por que a gente não pode desprezar a memória? E o que é a memória, afinal de contas? É uma excelente pergunta e a gente poderia ir para vários lugares. Assim, eu vou tentar pensar porque, bom, existem algumas, digamos assim, premissas ou sensos comuns desse tema. A gente tem que lembrar para não repetir, tem que lembrar para aprender com os erros, que são verdade, mas acho que vale tentar enquadrar o problema como um problema político. Ou seja, não existe projeto político sem narrativa sobre o passado. Projetos políticos são projetos de futuro, né? São
utopias sobre o futuro. Alguns, pra gente, são distopias, mas são anúncios sobre o que se quer fazer daqui para frente. Não dá para fazer isso sem uma narrativa sobre o que foi. Porque os processos de imaginação sobre o futuro e também a constituição das identidades no presente dependem de uma memória sobre o que nós fomos, né, o que nós fizemos. E eu tenho a impressão de que a direita entende isso muito melhor do que nós. Né? Eu falo isso assim, com frequência. O Bolsonaro, a extrema-direita, o tempo todo estão fazendo debate sobre memória. Eles estão o tempo todo recuperando elementos do passado para justificar o seu presente. Não é à toa que um dos grandes instrumentos da extrema-direita no Brasil é o Brasil Paralelo. Sim. Que é uma máquina milionária de reescrita constante da história. Né? De disputa de memória, é isso que eles fazem. Fora sempre a tentativa do resgate de um passado mítico. É isso. Né, é isso. Então, éramos felizes e tal. O Império foi um momento de pujança, de bonança. A escravidão não foi tão ruim assim. Por quê? Porque eles sabem que para você... Olha como era bonito e limpinho o Rio de Janeiro de 1905. Para você defender um projeto que no presente, no futuro, é racista, é autoritário, reproduz as desigualdades, você precisa de alguma maneira falar que isso foi bom no passado. Né? Então, isso que a esquerda está falando que era coisa racista, não, na verdade que era uma relação harmoniosa entre as raças. Veja como o Brasil, né? Na verdade, negros, indígenas e brancos sempre conviveram em paz, em harmonia, né? Que é o que eles defendem. Eles precisam que as pessoas acreditem nisso para que elas acreditem que não existe racismo no presente e, portanto, topem um futuro em que as desigualdades raciais se reproduzam, né? Então, para eu defender um projeto que é autoritário, no sentido de que exclui, né, um campo político como um campo legítimo do debate público, que é o que a direita tenta fazer, né? Falar, a esquerda não é legítima, não deve existir. Né? Por quê? E para isso, eles vão reconstruir o passado apontando como a esquerda historicamente foi, né, responsável por 5 trilhões de mortes no stalinismo, ou, na verdade, a ditadura brasileira, o golpe de 64 foi um contragolpe, né, porque os comunistas iam tomar o poder e iam assassinar também 10 trilhões de pessoas. Então, assim, os projetos de futuro dependem de uma narrativa sobre o passado. Disputar a memória não tem a ver com nem preciosismo em torno, sei lá, de eventos e datas, né? Não é uma coisa de historiador, assim, eu quero saber o que aconteceu ali na ditadura, que data. Não se trata de digamos assim, de uma paixão, de um amor pelos fatos do passado, e não se trata de algo que diga respeito ao que foi. Mas é algo que diz respeito ao que nós somos e ao que nós queremos ser. Então, quando eu digo que a extrema-direita entende melhor isso, me parece que a gente acaba acreditando na ideia de que conciliar, esquecer, vai ser melhor porque é necessário para superar os conflitos e para a gente caminhar para frente. Né? Só que tem uma diferença. Enquanto a direita está o tempo todo falando assim, é preciso esquecer o passado, como discurso, né, pensando sobre a ditadura, eles estão rememorando o passado. E isso fica muito claro, por exemplo, né, enfim, lá durante a pesquisa do doutorado, eu li muito jornal, né, da redemocratização, da final dos 70, início dos 80, e era incrível como o discurso, a ideia de esquecimento é fundamental ali na narrativa pública dos dirigentes do regime, dos militares, das Forças Armadas. Então eles estão o tempo todo ali no contexto da lei de anistia, principalmente depois dela, falando assim, é preciso esquecer o passado, é preciso superar o passado, é preciso olhar para o futuro, só que eles estão o tempo todo rememorando as suas, o que eles consideram as suas vítimas, né? Eles estão o tempo todo fazendo evento em 31 de março de celebração do golpe, eles estão o tempo todo colocando a ditadura na sua narrativa. Só é, digamos assim, revanchismo, só é tentativa de remoer o passado então tem essa... Homenageiam os soldados mortos em atentados. Exatamente, o tempo todo. Tanto é que os caras vão produzir de forma institucional, o Exército, as Forças Armadas vão produzir a sua grande memória sobre a ditadura, né? Que é o tal do Orville, que é um documento de 1000 páginas, que é basicamente os caras falando, olha, tem um documento de 3 páginas que é, digamos assim,
a ideia base do Orville. E o cara fala ali com todas as letras. Nós precisamos contar a nossa versão da história. Então, enquanto no debate público eles estão falando assim, é preciso esquecer, é preciso sepultar o passado, é preciso conciliar, é preciso olhar para frente, eles estão produzindo memória institucional sobre o que foi o período, estão operando para disseminar essa memória. Então eu acho que assim, a importância da memória, desse ponto de vista, é porque ela é um instrumento sem o qual não tem disputa política. Porque ela vai estar sempre em jogo, né? Então a gente ou assume também uma disputa de memória, ou a gente vai estar sempre perdendo de WO. Né? Eu acho que tem um lado que é isso, né? E acaba me remetendo à primeira pergunta do filme, né? Porque eu acho que o filme ajuda a manter essa memória, né? Que é uma coisa que... E é isso a extrema-direita sabe fazer muito bem. A classe dominante faz muito bem, né? De cabeça, por exemplo, eu estava vendo um vídeo hoje de um ativista, não lembro quem era o ativista, não li a legenda e tal, comparando, por exemplo, o Holocausto aos crimes cometidos no Congo, né? Pelo rei da Bélgica. Leopoldo III. Isso. Que, enfim, matou lá, sei lá, 10 vezes mais, 5 vezes mais, mas enfim, matou mais, né? E por que o Holocausto assusta a gente, né? E que tem que assustar mesmo, óbvio. E esses crimes não, porque eles conseguem contar essa história. Não só, eu acho, e aí é uma questão mais concreta, né? Objetiva, né? Eu acho que a gente manda muito bem na academia, a gente tem grandes acadêmicos. Acho que no jornalismo a gente se vira bem também, a esquerda tem. E na hora da produção de cultura, embora a gente tenha boas pessoas fazendo cultura, nem falta falta alguém para bancar, para promover, para divulgar, né? E isso me pega muito, porque assim, quando você vê um filme contando contra a ditadura, a gente soube, né, que tem... não sei se vocês estavam nesse grupo aí, que não se fala de ditadura. Se você chegar a apresentar um projeto para as empresas, para falar, eu tô com um projeto aqui para fazer um filme contra a ditadura, sobre a ditadura, crítico, não se banca. Não se banca sozinho. O Walter Salles banca porque ele tem o dinheiro dele. As outras empresas não bancam. E essa construção de memória coletiva da cultura, né, me parece ser muito fundamental para eles, né? É sempre o tempo deles, o dinheiro deles, o que eles estão colocando, né? E aí é isso, assim, quem é o Brasil paralelo da esquerda, né? É difícil porque a gente não tem o dinheiro mesmo, né? Mas assim, eles têm o Brasil paralelo deles, né? Para contar a memória e a história da forma deles, né? E isso me pega muito, né? Que é um negócio que a gente... É uma barreira mesmo, econômica, física, material, né? Sim. Sim. Eu sempre, quando vejo a Mega Sena da virada, eu falo, se eu ganhar, eu vou abrir o Brasil paralelo da esquerda. Né? Porque é isso, assim, a gente de fato não tem os meios materiais para isso é fato. Mas eu concordo que também falta, às vezes, a clareza da importância disso. A gente vê isso, digamos, quando a gente vai construir militância política em torno dessa pauta. É uma pauta que tem uma dinâmica política muito particular. Quer dizer, provavelmente todos os temas são um pouco assim, mas quando tá no hype... Todo mundo quer falar. Chega 31 de março, 1º de abril, Instagram de todas as figuras públicas da esquerda esse ano vai ser. Fiquei tranquilo. Ditadura nunca mais, ainda estamos aqui, Rubens Paiva presente, não sei. Cara, o resto do ano todo... Ano passado o silêncio, governo se calou, é isso. Então, parte da nossa turma também acredita, eu acho que tem convicção, por alguma razão, de que falar sobre isso é pior. Acirra os ânimos, esse tipo de coisa, pautas, né? Não, vamos falar sobre as pautas aqui contemporâneas, esquecendo que a gente não está debatendo, de novo, né? A gente não está debatendo passado, a gente está debatendo projeto de futuro, né? Porque qual é a história do Brasil que a gente quer contar e que a gente quer consolidar no debate público? Como a gente quer que os nossos museus, né, narrem a história do Brasil, como a gente acho que aí, cara, e aí você, não sei se você concorda comigo, você pode complementar, eu acho que aí a gente tem um grande problema. E aí qual é o grande problema? É aquela velha história da questão da democracia, né? A ditadura acabou, mas tudo da ditadura ainda está aí, até na democracia. E aí como é que a gente fala, como é que a gente questiona tanto esse passado, trazendo para o futuro, no presente para o futuro, se esse passado está aqui com a gente até hoje, né? Os elementos mais autoritários da democracia, todos eles, da ditadura, permanecem até hoje na democracia. O exército brasileiro não mudou em nada. A polícia militar utilizou tudo que foi aprendido naquela época e continua operando a máquina da morte nas periferias. Que deu até uma... E aí, como é que a gente disputa isso se a gente não conseguiu construir a democracia de fato?
é uma democracia muito fragilizada, é uma democracia tutelada, o tempo todo tutelada, né? E aí talvez esse seja o grande... Talvez, não sei se você concorda, mas talvez esse seja o nosso grande gargalo aí na hora de discutir isso. Porque é isso, assim, vamos falar sobre a democracia, vamos falar sobre a questão como a ditadura é ruim, vamos falar. Aí eu chego lá em Rio das Pedras e, porra, tem uma milícia lá, meu irmão, que comanda 120 mil pessoas, sacou? E aí ninguém bebe água se não pagar, ninguém usa o gás se não pagar, né? Tudo tem que pagar o aluguel pros caras. Como é que eu discuto democracia? E aí falar de ditadura do passado é um negócio que realmente... Como que eu vou falar de ditadura e como que eu vou falar de democracia se hoje todos os elementos da ditadura permanecem aí para milhões de pessoas? Pois é. Cara, eu acho que essa é a angústia fundamental, né? Assim, o desafio e a angústia fundamental. Primeiro... desse ponto de vista dos limites da nossa democracia, é isso que você falou, né? Ou seja, porra, o regime chega ali, né, constituinte, daqueles vídeos do Ulisses, aquela coisa linda, maravilhosa, sociedade foi Rubens Paiva, não os fascínoras, essa é a carta do homem, do cidadão, não sei o que, aquela coisa linda, né? Ódio e nojo. Temos ódio e nojo à ditadura, e aí o regime promete muita coisa, a democracia promete muita coisa e entrega muito pouco. É claro que, dependendo do ângulo que você olhe, entregou, é óbvio. Eu acho que um dos desafios é esse, né? De novo, não jogar o bebê fora com a água do banho. Porra, se a gente for pensar o que é, sei lá, a democratização das universidades nos últimos anos. Os próprios índices sociais do Brasil exatamente, hoje são muito melhores do que eram em 1985. Só que isso é uma coisa, né? É um desafio você construir, né? Digamos assim, você colar essas conquistas, esses avanços que são concretos e são inquestionáveis, como uma coisa assim. Isso é da democracia. Acho que isso é difícil, porque acho que as pessoas não têm muita memória, né? De como foi o processo de gênese, por exemplo, do SUS, coisas do tipo. E tem um outro elemento que dependendo do ângulo que você olha, de novo, aí realmente você não vê nada de avanço. E aí, particularmente, esses dois, né? Forças Armadas e polícia. De fato, a democracia não entregou... piora, né? Piorou do ponto de vista das polícias, né? Aí... Não por acaso o tema segurança pública, por exemplo, nas grandes cidades, tá aí, né? Tão patente, né? Tão vivo, né? Sim. Acho que aí o grande desafio é como você conecta essas duas coisas. Como é que você conecta o que foi a ditadura, o que nós vivemos hoje, né? Eu tenho pensado cada vez mais que essa conexão, ela também precisa passar por conectar o que foi a ditadura com o que veio antes, né? Porque eu acho que um dos limites, digamos assim, dessa construção mais... Eu não chamo de hegemônica, mas assim, a forma progressista que se consagrou de falar sobre a ditadura, né? Que é essa, em torno dos militantes da guerrilha, desses personagens brancos, dessas vítimas emblemáticas, etc., né? Que o filme acaba sendo muito expressivo do que é isso. Então, um dos limites fundamentais dessa narrativa é exatamente construir uma certa ideia de que, do ponto de vista da violência de Estado, a ditadura é um certo raio no céu azul, né? Uma coisa fora da história. Como se fosse a ditadura do Brasil. Veio 64, começou tortura, cara, olha que coisa, né? Assim, se não fosse os mesmos caras do Estado Novo lá. E aí essa construção, né, da ditadura como esse período absolutamente excepcional da história, ela gera resistências difíceis de serem de fato discutidas e trabalhadas politicamente, né? Primeiro porque ela cria uma posição, digamos assim, polar, né, entre ditadura e democracia, que impede a gente de ver elementos autoritários na democracia. E impede a gente de ver como a ditadura herdou aspectos daquilo que vinha antes, né? Então, tem uma passagem, se alguém já me ouviu falar sobre... Alguma vez já me ouviu falar sobre isso, porque, porra, é a coisa que eu mais repito. Mas agora que o filme tá no hype, tem que falar. É uma passagem da investigação do Ministério Público Federal sobre o caso Rubens Paiva. Que eles vão pegar o depoimento de um PM, um major da PM. Da época de 71? Não, de agora, de 2012, ali no contexto da Comissão Nacional da Verdade, o MP abriu uma série de procedimentos de investigação e pegou o caso Rubens Paiva e começou a investigar. E aí chamou esse cara para depor, um major da PM que serviu no doicode. E pergunta para ele, vem cá, por que você foi servir no doicode? Como é que você foi parar lá? E ele fala, e isso tem áudio gravado, né, abre aspas, eu
vinha da P2, da PM2, estava acostumado a interrogar preso em favela. Então, quando a coisa saía de controle, eles me chamavam para eu ajudar ali. Ou seja, Literalmente. o cara tá falando com todas as letras o seguinte, olha, o Estado brasileiro só é capaz de assassinar sob tortura e desaparecer com o corpo do Rubens Paiva porque ele produziu uma certa tecnologia de violência que antecede o golpe, que era testada em outros sujeitos, em outros corpos, em outros territórios. Isso, por exemplo, podia estar no filme. Tá aí uma coisa que poderia encaixar sem a gente deixar de contar essa história. Mas, enfim, é uma fala muito emblemática, mas ela se repete, cara. Ela se repete. Você vê vários personagens que são emblemáticos nesse sentido desse trânsito entre essa violência contra os opositores e essa violência cotidiana que não começa em 64. Então, a forma como a gente construiu a ideia do que é a violência da ditadura acabou limitando a nossa capacidade de inclusive, dialogar com quem continua vivendo essa violência no presente, né? Porque é isso, você constrói uma certa ideia de que aquilo ali foi uma exceção, algo que ficou no passado, e, né, numa contraposição muito polarizada, muito dualista, a democracia é o reino da liberdade, da paz, da harmonia, né? E aí tem uma coisa que eu acho que é um limite desse meu campo de militância e discussão teórica e tal, que é essa ideia, assim, de herança, por exemplo, da violência policial como herança da ditadura. Por que isso? Porque é como se o problema da violência policial de hoje fosse algo que é um resquício do passado. Então, se a gente limpa esse resquício, a gente vive uma democracia concreta. Ou seja, a violência não faz parte da democracia, a violência faz parte do autoritarismo. Então, o que a gente tem que é limpar esse resquício, esse resto, esse entulho autoritário, e aí sim vamos viver. Essa ideia, ela parte da premissa de que a democracia liberal não convive com a violência, que é uma falácia absoluta, né? E aí isso volta ao que você estava falando, cara, por exemplo, da comparação das memórias entre o colonialismo e o Holocausto, né? Esse é um puta debate hoje, na Alemanha, na Europa de modo geral, um debate político, um debate historiográfico também, que é isso. Vários ativistas e historiadores começaram a demonstrar empiricamente, a partir de fonte, de material, de dado e tal, que não dá pra você falar sobre o Holocausto se você não fala sobre o colonialismo. Assim, do ponto de vista... Não foi a pior coisa do mundo, né? Do ponto de vista... É sempre bizarro, é sempre bom a gente... É que isso, não dá pra pensar como um evento histórico sozinho, singular, isolado. Né? Não é isolado. Aí você tem vários elementos de continuidade. Então, por exemplo, você vai ter militares alemães que estavam operando esse genocídio lá na Namíbia, no início do século XX, que depois vão ser quadros fundamentais do regime nazista. O nazismo é pintado como excepcionalidade histórica. Exatamente. Né? Como o Hitler é um psicopata. Que chegou lá do nada. E conquistou... Não, ele está dentro do contexto histórico. Exatamente. Campo de concentração não é uma invenção nazista, é uma invenção colonial. A lógica fundamental do racismo científico da virada do 19 para o 20, que vai sustentar a dominação colonial imperial da Europa, é a lógica da hierarquia de raças, que é a lógica fundamental do nazismo. Então, assim, não dá para desconectar, só que parte do modo pelo qual, digamos assim, esse discurso se consagra é exatamente ao transformar esses eventos em singulares, em desconectados da realidade. Então, o nazismo é incomparável. Então, você não pode, por exemplo, chamar de genocídio o que acontece em Gaza. Sim. Porque genocídio é só aquele paradigma de genocídio. Ou então, tem uma passagem no discurso da Dilma, enfim... E aí, isso reapareceu, a importância inquestionável da Dilma, a coragem dela, não estou colocando em questão isso ao criar a Comissão Nacional da Verdade, etc. Mas, na passagem do discurso dela, eu não lembro se da instalação da comissão ou da entrega do relatório, mas que ela usa uma imagem que é mais ou menos assim: o Brasil está agora, com a entrega desse relatório, o Brasil está se reencontrando com a sua história. Ou seja, a história do Brasil é uma história de paz, de harmonia, de coisas belas, e teve ali um interregno de violência. É o contrário, né? A nossa história é uma história de violência. Na verdade, nunca teve paz. Exatamente, nunca teve paz, nunca teve harmonia. Em alguns momentos, ali na orla do Leblon, você até consegue ter alguma tranquilidade, mas é isso, né? Assim, então, acho que tem um risco desse discurso que é produzido, como eu falei, tanto politicamente quanto academicamente, que é o de transformar essas experiências em experiências incomparáveis e singulares. Eu acho que o esforço tem que ser o oposto. Tem que ser o de situar essas experiências numa história mais longa, para você mostrar, olha, isso aqui só aconteceu
porque várias outras coisas vieram antes, construindo uma espécie de acúmulo de barbárie, e não é do dia para a noite que isso vai acabar. Não é do dia para a noite que isso vai acabar. E isso se reatualiza no presente. Então essa ideia de herança, essa ideia de resto, de entulho autoritário, ela cria um pouco essa separação radical entre passado e presente também, né? Então, se é violento, é uma herança do passado, portanto é algo típico da ditadura. A gente tem que falar assim, olha, a democracia liberal, né, no Brasil do século XXI, 2025, ela não só é capaz de conviver com um grau brutal de violência de Estado, como ela precisa disso, né? Ela faz parte, constitui o que é a nossa democracia. Isso. Então, a gente tem que usar essas críticas não para construir ideias assim cristalizadas, né? Da ditadura, 64, 85, o polo malvado e democracia após 88, ou o polo virtuoso. Entregou a Constituição Federal. Como é que a gente pensa nas fronteiras, na porosidade dessas fronteiras, como é que a gente olha para o que há de autoritário na democracia, né? Como é que a gente olha para aspectos que a ditadura herdou do regime que antecedeu, dos regimes e das experiências históricas que antecederam. Eu acho que um pouco diluir essas imagens muito polares, que é um pouco o esforço. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Lucas, é o seguinte, queria que você fizesse uma análise, a gente citou aqui na nossa conversa agora, do silêncio do governo federal ano passado, depois no que seria aí a data dos 50 anos do golpe, né? A gente falou sobre isso, a gente tem falado sobre isso sempre que vem à tona esse caso, e eu acho que uma das explicações está no que a gente também tem falado sobre essa coisa do passar por cima, né? Queria que você fizesse uma análise disso, como é que você encarou isso. Pegou muito mal. Primeiro que é um governo que se elege, é bom a gente sempre lembrar disso, né? Que se elege falando de democracia, né? O governo Lula e o Lula, enquanto político, ele fala muito sobre isso. É um cara que viveu a ditadura, inclusive foi preso na ditadura e tudo mais. É um governo que, embora o governo em si e os próprios eleitores em si ali de 2022, nem todo mundo necessariamente de esquerda ou, enfim, progressista, mas que era um governo que o governo e a campanha e os eleitores levantaram a bandeira de renegar a ditadura, né? Quem votou no Lula votou com essa consciência, até porque era a antítese do Bolsonaro. Como é que você avaliou na época, né? Qual a análise que você fez disso? Houve setores da esquerda que se calaram junto. Acho que dá para dizer que a maioria não. Muita gente, inclusive que faz parte do governo e tal, falou pessoalmente, né, enquanto quadro pessoal. Então queria que você falasse um pouco como é que você vê essa relação do Lula, do governo Lula, né, pra gente também não personalizar muito, até na figura do Múcio e tudo mais, porque aí retoma um dos outros aspectos que a gente tem vivido aí na quadra histórica, que é o 8 de janeiro, a nova anistia que eles estão querendo e tudo mais. Isso tudo está dialogando, né? A gente está falando dos militares, militar preso, militar sendo julgado e tal. Como é que você vê, enfim, o governo Lula nesse contexto? Eu estava até olhando anteontem, eu acho, eu faço parte da coordenação de uma entidade chamada Coalizão Brasil, Memória, Verdade e Justiça, que é uma tentativa aí de articular nacionalmente coletivos, comitês, enfim, movimentos, entidades que atuam nesse tema. A gente foi criado ali, a gente criou a coalizão ali durante a eleição, na verdade, na metade de 22, e tem um pouco tocado esse trabalho de militância, né, nessa tentativa de um pouco articular nacionalmente essa agenda. E estava olhando exatamente as nossas manifestações no ano passado. A gente
enfim, fez uma nota que eu fui reler agora, eu achei uma boa nota, chamando de uma covardia inexplicável. Eu acho que... E assumimos um pouco ali naquele momento uma tarefa que era então se o governo vai fazer, que a sociedade civil banque, né? A gente organizou uma agenda de eventos, né, coletivos que reuniu, acho que 113 atividades no Brasil todo, né? De entidades que compõem a coalizão e estavam fazendo essas atividades nos seus locais de atuação enfim, atividades que nós estávamos tocando propriamente, né? Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente ajudou a coordenar o ato, né? No 1º de abril. Inclusive, já fica aqui o convite para dia 1º de abril a gente vai ter um ato, né? Mais uma vez, a gente tem aí construído um ato para marcar a data do golpe. Claro, esse ato sempre existiu. Eu lembro que ali em 2012 teve aquelas cenas na frente do Clube Militar, né? Mas desde ali do final da pandemia a gente tem feito um esforço de rearticular essas mobilizações, em geral ali partindo da frente do prédio do DOPS, né? Ali na esquina da Rua da Relação com a Rua dos Inválidos, e caminhando, e aí depende do ano, né? Mas em geral a gente tem caminhado pro lugar onde o Grupo Tortura Nunca Mais organiza a Medalha Chico Mendes, que é uma cerimônia que eles já fazem acho que há 40 anos. Então esse ano a gente vai ter novamente o ato na frente do prédio do DOPS, dia 1º de abril. Eu ainda não sei exatamente a hora, mas deve ser ali concentração 3-4 horas para caminhar para a medalha, que vai ser na ABI. Uma manifestação que a gente constrói com os movimentos sociais, os partidos, os mandatos, os sindicatos, tem conseguido reunir ali uma amplitude boa de forças políticas e representativa. Então, fazendo o convite. Mas isso para dizer que é isso, né? A gente, no ano passado, assumiu um pouco essa tentou, obviamente, a diferença de magnitude é muito grande, mas tentou cumprir um pouco esse papel e quando eu falo a gente, estou falando não só da coalizão, mas do conjunto da sociedade civil, da militância, etc., cumprir essa lacuna que o governo deixou. E é isso, a resposta, inclusive, de forças governistas, né, de mandatos do PT, enfim, pessoas mais ou menos próximas do governo, foi muito positiva, no sentido de chegar junto no ato e construir o ato junto. Então, acho que ficou feio, né, para o governo. Para a grande maioria das forças progressistas, isso foi visto de forma muito ruim. E acho que tem alguns elementos em jogo aí para pensar na decisão propriamente, né? Eu acho que tem um elemento que é difícil a gente entrar um pouco dizer o que faz parte de uma certa personalidade, mas acho que o Lula, enquanto personalidade, enquanto pessoa, ele acredita nisso, acredita na conciliação como o caminho, como a saída, e não é à toa que nos 2 governos anteriores essa agenda com o Lula avançou muito pouco, né? Sempre foi uma dificuldade muito grande. Ele é bastante... Inclusive, houve atritos históricos ali entre o Ministério da Defesa, na época era o Jobim, e o Ministro dos Direitos Humanos, na época o Vanuc, ali, final de 2008, 2009, a época do PNDH 3, 2010, 2011. O Lula sempre arbitrava em favor do Jobim, né? E das Forças Armadas. Então não é nenhuma novidade, na verdade, o que a gente viveu no ano passado. Mas acho que o problema foi a quebra de expectativas, que vinha num crescente na coisa do 8 de janeiro. Então, a gente estava achando que ia vir uma aposta em outra saída, não a saída da conciliação, mais uma vez. Mas será que agora, esse ano, pelo fato de que pela primeira vez a gente vai passar, talvez, né, um 1º de abril com um general de 4 estrelas preso, será que isso pode ter um peso aí? Eu tô entendendo que sim, inclusive pelo filme. O Lula chamou os netos do Rubens Paiva para uma cerimônia, fez o prêmio Eunice Paiva. Eu não acredito que vai vir nenhum grande ato, até porque a grande efeméride, como eu falei, né? O tema ele tem uns hypes, né? Tem umas ondas. Passado foi 60 anos. Data redonda sempre é bom. 61 anos, talvez haja alguma coisa, enfim. Eu sei, porque eu sou amigo das pessoas que estão lá, que as pessoas que estão no Ministério dos Direitos Humanos tocando essa pauta, assim, são pessoas extremamente comprometidas com essa agenda, estão fazendo de tudo e estão ali operando um pouco nas contradições e nas brechas para avançar algumas coisas, e tem avançado, apesar desses limites. Eu acho que então a gente está num cenário diferente do ponto de vista da conjuntura nacional para isso. A coisa da denúncia do 8 de janeiro ter andado, né? Como você falou. O Braga Neto tá preso, né? Sim. Acho que pode meio que tipo assim, eu acho que foi errado, né? A gente falou aqui. Deveria ter se pronunciado. De alguma forminha ali, um negócio básico.
Mas, de toda forma, me parece que a estratégia foi essa, né? Ó, a gente vai se calar aqui, que tá rolando o processo, daqui a pouco os caras... Alguns, né, que eles sempre falam, né? São alguns militares, né? Ou então não são mais militares, são políticos, essas bobeiras aí. Os legalistas que salvaram. Exatamente. Então, assim, alguns militares vão acabar pegando essa rabuda mesmo, porque estão comprometidos até o talo com a parada. Então, acho que esse ano, de fato, a gente pode ver. Lucas, essa questão desse discurso, né, que o Lula reproduz, e muita gente, você falou até na esquerda reproduz, né, do olhar pra frente, a gente não vamos parar de mexer com isso aqui, nos unir pra olhar pra frente. Até que ponto você acha que isso é uma consequência da gente não relacionar o que, puxando aí que você falou também antes, né, de ver a ditadura como uma excrescência, né, como um momento de exceção, e não relacionar que o projeto da ditadura era o projeto desses caras até hoje, né? Então, se a gente olhar o que a gente chama hoje de Centrão, convencionou-se chamar de Centrão, inclusive a partir dos debates da Constituinte de 88, né? Resgatado agora. Se você olhar, é um arenão, né? Esses caras são netos, sobrinhos netos, bisnetos dos caras que eram deputados pela Arena nos anos 60, que antes eram PSD, UDN e por aí vai. E que o projeto econômico da ditadura foi de ajuste salarial no início, né? Foi de controle para fazer controle inflacionário. Então, se você olhar o Banco Central do Roberto Campos Neto, não é diferente do Banco Central do avô dele. Bob Fields. Né? A gente tem Bob Fields. A gente tem, durante a ditadura, um caso não tão grave quanto da Covid, por conta da extensão do vírus, mas um caso de que o governo manipulou dados e escondeu e cometeu crimes contra a saúde pública. Meningite, né? Da epidemia de meningite de 1974. E vai ter N situações, né, que a gente consegue trazer para hoje. Então, até que ponto esse não resgate da memória faz com que viceje esse discurso do vamos olhar para frente porque isso daí tá no passado? Acho que é completamente relacionado, cara. E, na verdade, é uma operação muito consciente, na verdade. Não tem nada. Quando a gente fala que tem relação, não é nenhuma teoria da conspiração, né? É uma operação muito consciente. Então, nesse processo de pesquisa sobre a redemocratização, né, para além de ler, enfim, os jornais, os editoriais, né, enfim, muito editorial do Globo, negócio insalubre, diga-se de passagem. Se hoje imagina na época. E também os documentos produzidos pelos próprios militares, né? A produção a construção dessa ideia da necessidade do esquecimento, ela é muito emblemática e ela acompanha, né, os processos de denúncia sobre os crimes da ditadura, de certa forma, né? Então, você começa a ter ali na segunda metade dos 70 uma disputa que é uma disputa simbólica, discursiva, narrativa, a gente pode chamar de várias coisas, mas em torno de assim, como nós vamos nomear e caracterizar o que aconteceu em 64 e depois, e nos anos subsequentes, né? Revolução em curso, né? Porque são os 10 anos da Revolução, os tantos anos da Revolução. Então você começa a ter um crescimento das denúncias de violações de direitos humanos, de tortura, dos crimes da ditadura, e na mesma medida o regime vai produzindo o seu contradiscurso, né? E essa disputa de difamação contra o Brasil. Imagem do Brasil no exterior, a tentativa. Isso começa a ficar muito visível quando vem a lei de anistia, né? O que é a lei de anistia? Assim, a lei de anistia, e não é à toa que ela é muito mal compreendida, eu acho, até hoje. A anistia de 79, ela surge como uma demanda da sociedade civil, né? E olha que interessante, ela surge como uma demanda eminentemente liberal, porque o movimento feminista pela anistia, movimento feminino pela anistia, e essa mudança não é sem importância. O movimento feminino pela anistia, ele tinha um discurso eminentemente liberal sobre o que deveria ser a anistia. Assim, basicamente a reversão de algumas cassações, a volta de alguns exilados. Exclusão dos crimes de sangue. Então, o discurso da anistia, ele começa como um discurso ali muito baseado nessas ideias de reconciliação, de família brasileira, de união nacional. Quando
a coisa vai crescendo e vai se ampliando, né? Em 77, parte da esquerda entra de forma mais significativa nesse debate. Tá acontecendo o renascimento do movimento estudantil ali, etc. E surgem os comitês brasileiros pela anistia, que vão propor uma outra leitura sobre a anistia, que também está no campo, digamos assim, da sociedade civil, mas é muito diferente da anistia do movimento feminino pela anistia, porque é uma anistia que diz assim, olha, nós queremos anistia como reparação, nós queremos anistia como memória, nós queremos anistia como esclarecimento dos crimes e, no limite, nós queremos anistia também como justiça, ou seja, como responsabilização criminal dos caras. Então, se para os liberais a anistia deveria beneficiar os caçados, os exilados, a esquerda, principalmente, né, os familiares, vão falar assim, a anistia é para soltar o preso político, é para, de alguma maneira, reparar os que foram assassinados. Então, esse debate no campo da sociedade civil vai ter muita força ali no final dos 70. Então, qual o limite da anistia, até onde a gente quer que ela vá? Você tem declarações de figuras de entidades assim, que se tornaram entidades importantes no processo de redemocratização, sei lá, uma CNBB da vida, falando o seguinte, olha, pra gente... a gente não aceita anistia para quem cometeu os chamados crimes de sangue. Sim. Então, ou seja, uma posição da sociedade civil, mas defendendo uma visão que vai ser a visão do regime. E quando a ditadura percebe que, tem um debate sobre anistia em curso, que eu não vou conseguir escapar dele. Então eu vou propor a minha leitura de anistia. Sim. E aí vem Figueiredo e fala, não, a gente vai dar anistia no tempo certo, né, no tempo do projeto do regime e nos termos que a gente julga corretos. Então a anistia é esquecimento e a anistia é reconciliação, né? Isso começa a ser martelado de forma muito significativa, né? Nos discursos públicos, o Figueiredo vai falar muito sobre isso, e até que vem o debate propriamente em torno da lei de 79, e essa posição é a posição vitoriosa, né? Porque é a posição que o regime impõe. Tem uma votação, mas enfim, é uma ditadura, e a lei de anistia de 79 expressa plenamente a leitura da anistia como esquecimento e como reconciliação forçada, digamos assim. Mas a lei de anistia, embora ela, naquele momento, consiga garantir essa impunidade, essa não responsabilização, consiga bloquear isso, que era um dos objetivos centrais dos militares, ela não consegue atender plenamente o outro objetivo, que os militares queriam garantir a impunidade, mas queriam garantir, digamos assim, a cristalização do debate público naqueles termos. Ou seja, eu vou aprovar a lei de anistia e não vai se falar mais sobre isso. Né? Isso não acontece, porque os familiares não ficam quietos. Porque os ex-torturados não ficam quietos, porque quem volta do exílio não fica quieto. Então, você tem ali em 81, por exemplo, a revelação da Casa da Morte. A revelação da Casa da Morte de Petrópolis, enfim, o maior centro de tortura e desaparecimento da ditadura. Quando a Casa da Morte é revelada, os militares entram em polvorosa. E não à toa tem episódios como o atentado do Rio Centro. Exatamente, né? Outros atentados. É uma tentativa de criar uma justificativa capaz de fazer retroceder o... Mas eu acho interessante pensar o seguinte, do ponto de vista da extrema-direita é isso, tenta de fazer retroceder. Mas, digamos assim, para a elite dirigente do regime, né, o atentado também é muito funcional. Sim. Porque ajuda a construir a ideia do quê? Temos dois lados extremistas. Uhum. De um lado, né, esses caras que estão tacando bomba aqui no Rio Centro, e de outro lado, essa família que quer rever o corpo do seu ente desaparecido, né, seu ente querido desaparecido. São dois lados que estão colocando em risco a transição. Então, os militares não só são capazes de produzir com muita força essa ideia de esquecimento... Lenta, gradual e segura. E eles conseguem, cara, o que é muito impressionante do ponto de vista discursivo e político, é se apresentar para o conjunto da sociedade como os fiadores da democracia. Nós que vamos... A democracia só pode acontecer se for nos nossos termos. Cara, isso vai ali, 81, 82, 83, diretas já, né? E eleição direta do Tancredo, e aí é muito interessante pensar assim, essa coisa... Eu não sei se, vocês concordam com isso, mas tem essa ideia, o Tancredo... Uma pena que o Tancredo morreu, né? E o Sarney assumiu, porque isso, né, impediu que houvesse uma transição verdadeira. Cara, quando o Tancredo e o Sarney constroem o pacto, né, que vai conformar a chapa, eles assinam um acordo. Está escrito lá, o 5º ou 6º ponto do acordo firmado, que cria a Aliança Democrática, um projeto baseado no não revanchismo e no esquecimento do passado.
O Tancredo, quando vence, antes de tomar posse, de não tomar posse, mas logo depois Inclusive, da vitória... eu falei da efeméride do discurso da Central, amanhã, 40 anos da hospitalização do Tancredo e no sábado, 40 anos da posse do Sarney. Então vai ter 40 anos da foto também, né? Dá nas próximas semanas. O Tancredo vence e ele vai para Espanha. Ele pega o Pacto de Moncloa, que é o Pacto da Transição. Não, ele pega o documento, né, que é o que símbolo... a Espanha também viveu uma transição Exatamente. negociada e tutelada. E fala assim, esse é o nosso modelo. Nós estamos nos inspirando no modelo... 10 anos antes, né? 75. Da transição pactuada espanhola. E o que ele tá falando isso? O modelo é a Espanha, então o modelo não é a Argentina, que tá o quê? Começando a julgar os caras. Então... Esse discurso vai ser conscientemente construído, né? Aí, uma das perguntas muito difíceis, que eu acho que não tem uma resposta fácil, é por que parte da esquerda topou isso? Né? Por que parte da esquerda acreditou também nesse... É claro que ali, para os atores, né, que estão num momento de transição, é muito difícil, né? Você, às vezes, tem que... Fazer, né? Às vezes é o que dá para fazer. Às vezes é ou isso ou pior, né? Não se trata de julgar, digamos assim, moralmente as escolhas dos atores do passado, mas de pensar nas consequências políticas dessas escolhas, né? Mesmo porque em 85 você não tinha certeza, você tinha uma ideia que ia ter uma constituinte, e não sabia se a eleição ia ser 88, se ia ser 89, se ia ser 90, então você pensando com uma cabeça de que vai ser em 88, PDT, por exemplo, com o Brizola governador muito forte, e com a expectativa de fazer o sucessor em 86 e o Brizola chegar muito forte em 88, você podia pensar, não, vou aceitar isso aqui agora e venho forte em 88 lá na frente. É isso, assim, a transição é marcada por definição, por incerteza, né? Então, claro que é muito complexo todo esse jogo, mas o fato é que esse discurso vai ser construído de forma muito consciente pelos caras, muito consciente, né? E vai se espraiar, né? E vai ter muita força, eu acho que... E ele encontra uma certa tradição de pensamento que aí também atravessa vários campos políticos, que é um pouco essa ideologia da conciliação, né? Da superação dos conflitos de maneira harmoniosa e não pela via do conflito. Então, tudo isso converge para uma certa ideia de que, bom, o ideal o melhor é que seja aqui tudo pactuado, tudo negociado e que a gente não enfrente conflitos ou rupturas, né? O incompreensível é a manutenção dessa perspectiva durante 40 anos depois. Tempo, já com uma democracia supostamente... Mas aí a gente volta àquela questão, até uma coisa que eu ia falar e esqueci. Quando o Lula decide não se manifestar, ou, não é pessoalmente, né? Quando o governo decide não se manifestar, é claro que eu falei um pouco uma certa dimensão pessoal ali da convicção do Lula, mas o que está em jogo, que a gente precisa discutir é isso, é a relação das Forças Armadas com o governo, no caso, mas é o problema das Forças Armadas no Brasil. Esse é um problema não solucionado, é um problema que precisa ser discutido, né? E acho que o cálculo do Lula era um pouco esse, né? Eu não tenho capacidade de... Só que ele sempre acha que não tá no momento disso, né? E me parece que a gente está apostando mais uma vez, né, numa saída que alarga um pouco os limites do que foi a transição pós-ditadura, mas que cai num erro semelhante no final das contas, que é esse de um pouco entregar os anéis, né, para não perder o dedo. Manter essa estrutura. Essa expressão. Então, o problema é que a gente já vem perdendo os dedos há um bom tempo. Isso já tá no pulso. São só 10 dedos. Já tá no pulso. Pois é. Nossa, são 9. Talvez seja por isso que ele pensa antes de São entregar. Dedos, né? Mas mas essa ideia de que assim, você falou, cara, porra, a gente prende meia dúzia de generais que estão ali envolvidos até o talo. Que já é um avanço. É um avanço, é claro, e faz aquilo que o Musso fala expressamente, que vamos responsabilizar os CPFs, não o CNPJ. Claro. O nosso problema é o oposto. O nosso problema é em que momento a gente vai discutir o CNPJ. O que a gente faz com esse CNPJ? Sim. Porque, assim, não tá funcionando o que a gente tem feito. 300 anos já tá dando merda. O problema é grave. Fechou? Acho que fechou. Acho que fechou. Gostei. Porra, eu queria aproveitar que a gente falou de... Né, a gente foi
profundo aqui na discussão e utilizou até outros elementos para poder fazer uma discussão sobre a ditadura, como o próprio cinema. E queria aproveitar e trazer aqui para conversa e trazer para o ouvinte, para o ouvinte que vai estar ligado nesse programa, outros 2 filmes que aí tem um viés diferente do Ainda Estou Aqui, mas que trata do tema sobre a ditadura também. Eu peguei a nota aqui para poder não esquecer o nome do diretor e tudo mais. O primeiro é O Pastor Cláudio, que é um excelente filme, um documentário, né, que é a entrevista com um agente operador da tortura, virou um pastor evangélico hoje em dia, enfim. E ele conta como que se dava esse processo de desaparecimentos forçados, né, a usina Cambaíba, lá em Campos dos Goytacazes, um terreno muito utilizado para poder sumir com esses corpos, incinerar corpos de estudantes, de militantes políticos, próprio pessoal da luta armada. Posso fazer uma parte sobre isso depois? Claro. É um filme de 2017, mas pode falar. Não, é que eu mencionei aquela passagem do major da PM lá que dá o depoimento para o Ministério Público. O Cláudio Guerra também, né, no contexto da investigação sobre essa questão da usina de Cambaíba, ele fala uma coisa muito parecida também quando é perguntado pelo Ministério Público. O Ministério Público pergunta o seguinte: cara, de onde veio essa ideia de usar o forno de uma usina de cana para incinerar corpos de pessoas assassinadas? Ele fala: não, eu já fazia isso com os bandidos comuns da região. Uhum. Fala, não tem problema nenhum. Você transferir a técnica, né, expertise, de combate ao crime comum para o combate ao crime político. Isso. Teve o caminho inverso também, né? Algumas coisas foram ensinadas, né? E aí, isso é pensar, já estava ali. É pensar essa retroalimentação. Exatamente. E não a forma como nós construímos, que é uma clivagem. Né? Existe a violência política, essa eu acho ruim, essa eu repudio, e existe a violência como que faz parte. Então isso aqui eu nem questiono, ou no limite eu celebro e desejo mais, né? Então botar essas coisas em relação. Importante. E o outro filme que eu queria indicar é o Black Hill, Black Power, que é do Emílio Domingos, que é um cineasta que eu inclusive quero trazer aqui. Ele tem, né, uma miríade de filmes interessantíssimos, um cineasta negão, que fez esse filme, enfim, que mostra como os bailes blacks do subúrbio do Rio de Janeiro, os anos 70, eram utilizados como um movimento de resistência à ditadura militar. E a ditadura percebeu isso. E a ditadura percebeu isso. Né? Então, são 2 filmes aí que eu, no programa de hoje, acho que até de hoje, né, você vai estar ouvindo esse programa no dia 14 de março, até o dia 1º de abril, você tem aí como dica cultural do Fagner aí para poder ouvir, para poder se aprofundar também ainda mais sobre esse tema, utilizando ainda uma linguagem, não uma linguagem, né, mas uma narrativa diferente do que a gente se acostumou com o filme que nos deu o primeiro Oscar. Então, fica a dica. Outra parte, o cara, quando gosta de falar, é foda, né? Tá aqui pra isso. É que você mencionou a data agora, né? 14 de março também a gente faz 7 anos do assassinato de Marielle. Verdade, exatamente. Verdade. Exatamente. Isso é outro marco, que, enfim, pra quem estiver ouvindo no dia que vai ao ar. Totalmente relacionado. Exatamente. Porque, inclusive, foi sob uma intervenção militar. Exatamente. Da segurança pública no Rio de Janeiro. Da qual os militares já se anistiaram completamente. E da qual o interventor era o general que está preso. Isso que eu ia falar. O interventor é o general que está preso. É bom que se lembre desse detalhe. Pois é. Lucas, muito obrigado pela sua presença. Acho que é isso, assim. Eu costumo dizer, né, que a gente aqui não tá para resumir nada. Assim, na verdade, a gente não tá para concluir nada. A gente tá para resumir alguns assuntos. Esse é um papo que, como a gente já deixou aqui em 1h30, bem claro... É um novelo, vai ter muitas interlocuções. Esse, de fato, não se esgota, porque a gente tá falando de Brasil. Desde 64 a depois e 64 antes, né? O Brasil é o mesmo e, ao mesmo tempo, não é o mesmo, né, desde o golpe. Então, foi muito bom tê-lo aqui. Acho que a gente conseguiu resumir mesmo. Enfim, acompanhe, deixe seu recado aí das suas redes, que você é bastante ativo, seus inscritos, já tem livro, enfim, você está sempre em podcasts, em vídeos, que acompanhem o trabalho do Lucas, que é muito importante, e é um trabalho, acho que com uma linguagem muito bacana, que eu acho que isso não é algo simples de se fazer, você fazer uma pesquisa acadêmica, com todo o rigor acadêmico e de pesquisa, e conseguir colocar isso numa linguagem mais acessível, que eu acho que isso é um trabalho que você faz, isso é muito bom. Eu brinco muito com um amigo meu que é professor de história, que ele fala, pô, mas jornalista sabe falar,
Ah, mas não sabe fazer pesquisa histórica. Tá, mas sabe falar. Então, assim, né? Um historiador, sociólogo, que consegue pegar a sua pesquisa e colocar para o público em geral, acho que também é bastante necessário. Ótimo papo. Deixa seu recado, suas redes pra gente. Se tem livro novo, onde encontra seus trabalhos acadêmicos, enfim. Obrigado. Cara, porra, sem palavras, assim, tô feliz demais, fiquei feliz demais de ter vindo aqui. Confesso que eu tava começando a me animar com o papo, achei que a gente ia alongar ainda mais umas 5 horas. O estúdio tem hora e tem preço. Tem assunto. Falar com o Rodrigo aí pra poder ir pra casa. E, bom, mas é isso, cara, muito, muito feliz de estar aqui e agradecer demais o convite, porra, pra um ouvinte assíduo, é uma honra de verdade, tá? Ter ocupado aqui a mesa. Eu tenho 2 livros publicados, né, assim, fazer 3 pequenos jabás, então. Um deles tá disponível na internet, fácil aí, quem quiser acha o PDF, que é o Dançando na Mira da Ditadura, que é sobre esse tema da repressão aos bailes soul. Então, esse é só jogar aí no Google que acha. Um outro que foi lançado no ano passado, chamado A Transição Inacabada. Esse não tem na internet, infelizmente. E fazer um jabá também de uma série que a gente produziu lá pela Comissão da Verdade da UFRJ, chamada Incontáveis. Eu escrevi o roteiro de 2 episódios, fiz a pesquisa e o roteiro de 2 episódios, mas são 6 episódios que tratam da violência da ditadura contra a população LGBT, contra os povos indígenas, contra os trabalhadores do campo e da cidade, contra as mulheres, contra o universo, enfim, da educação, das universidades e contra a população negra, os moradores de favelas e periferias. São 6 episódios relativamente curtos, ali de 12 a 15 minutos, uma tentativa de fazer exatamente isso, traduzir um acúmulo de pesquisas, né, em torno desses temas em uma linguagem aí, enfim, de divulgação científica ou, como eu prefiro chamar, de disputa de memória, né? Inclusive a ditadura promoveu um gigante genocídio indígena, né? Exatamente. Por isso que eu falei que achava que o papo ia se alongar, porque é isso. Cada tema desse a gente pode desdobrar. Tá em todos os temas. Tudo que for mazela que você pensar, a gente falou de economia, tudo que for mazela que você pode pensar, até falou, né? O Daniel falou vagamente. Então, assim, é isso. É uma tentativa de construir um pouco outras narrativas sobre a ditadura. E aí, acho que só pra fechar, voltando àquilo que a gente começou a falar, né? Assim, esses vídeos que a gente produziu, eles tentam mostrar um pouco o equívoco dessa ideia que acho que, de alguma maneira, a crítica ao filme pode se desdobrar às vezes, que é assim, já que é mais uma narrativa, já que essas, digamos assim, as narrativas consagradas sobre a ditadura são em torno da classe média, dos brancos, etc., a gente vai acreditar que a ditadura é um problema de branco. E não, esse é um erro fundamental, porque assim, o que a gente precisa é, ao questionar essa memória consagrada, perceber que a ditadura foi muito mais ampla, muito mais complexa e atingiu um conjunto muito mais diverso de sujeitos, indivíduos e grupos da sociedade, né? Então, a gente não pode acreditar nessa ideia de que a ditadura é um problema de branco, pelo contrário. Então, no lugar de desqualificar obras sobre a ditadura, que a gente incentive, procure mais obras que olham para o regime, para aquele período, a partir de outras perspectivas, né? Então, é isso. O filme do Emílio é um filme sobre a ditadura militar. Sim. Dificilmente vai ser visto desse jeito, mas sei lá, Rota 66 é um livro sobre a ditadura militar. Porões da Contravenção é um livro sobre a ditadura militar. Cidade de Deus. Exatamente. Então... A série que a gente tanto gosta de falar, do Globoplay, sobre o Jogo do Bicho. Sim, Vale o Escrito. Vale o Escrito é sobre a ditadura militar. E esse aspecto é interessante, que a minha mãe é nascida nos anos 60, né? 1960. Então, ela viveu ali criança, né? E uma das coisas que ela fala, né? Minha mãe é uma mulher branca, família de portugueses e tudo mais. Ela, de fato, Maria da Graça, quase rural ainda, inclusive tinha áreas rurais ainda na década de 60, 70 e tal. E eu não via repressão, mas eu via fome. E pra mim a ditadura era... Eu levo a ditadura como fome. Momento que minha família passou fome. Família de brancos, né? Repito. Numa área que não era familiarizada. A gente fala aí de preço de alimento e tal, tinha desabastecimento. Não era nem questão de desabastecimento. Então, assim, fome, analfabetismo. Grupos de extermínio. Grupos de extermínio. Então, assim... As coisas no subúrbio, cada retrato, cada quadrado tinha uma forma que a ditadura atuava. Você tinha dinheiro e não conseguia comprar comida mesmo assim. Minha avó contava isso. Tinha que ir lá pra Nova Iguaçu porque apareceu feijão. E tava sem feijão. Então, assim, a ditadura, ela foi muito, muito complexa nesse sentido. Você quer falar, Fagner? Sim. Deixa seu boa noite, então. Não, e é muito importante isso, cara, quando a gente centraliza essa crítica
de que a ditadura, por exemplo, enquanto a gente está fazendo essa crítica de que a ditadura é problema de branco, a Folha de São Paulo está escrevendo editorial chamando a ditadura de dita branda. Teve isso. Sacou? Sim. Dizendo que a gente não falou sobre comunicação. Pois Muita coisa ela falou. Então vou fazer mais um alto-jabá rapidinho. Mas depois você termina. Fica à vontade, fica à vontade. É isso, enquanto isso a Folha de São Paulo tá falando que a ditadura foi dita branda, que ela não foi tão ruim como se diz e que as outras ditaduras da América Latina foram muito piores. A Folha de São Paulo que inclusive emprestava carros pro DOI-COD de São Paulo, né, operar o seu aparelho de repressão. A gente acabou de publicar um livro sobre isso, chamado A Serviço da Repressão, Grupo Folha e Violações de Direitos Humanos na Ditadura Militar. Dá ali um programa inteiro só sobre esse livro. Então, ontem eu gravei um outro podcast sobre ele. Pode deixar o jabá aí. Falar da concorrência, eu gravei um podcast lá do pessoal da Da Vinci, Subsolo com ele. Acabaram de lançar um com o Elias Jabu, já baixei aqui. Subsolo não é concorrente não. Eles são muito bons, gosto muito do Subsolo. Mas eu acho que o nosso vai ao ar antes, acho que o deles vai daqui a 15 dias, sei lá. Mas ouçam o Subsolo. Mas aí a gente lançou o livro, né? Enfim, uma equipe de pesquisa, eu sou um dos autores, um dos pesquisadores, e em breve uma série sobre o tema também. Acho que eu posso falar já, se eu não puder. Enfim, eu vou falar do mesmo jeito, mas vai sair essa série no ICL, eu acho que 4 episódios sobre essa relação da Folha de São Paulo com a ditadura muito militar. Bom também, ICL. Inclusive o ICL, se quiser patrocinar a gente fica à vontade. A gente está aberto aí para parcerias. Você falou sobre solo, você acabou de sair do com o Elias Jabur aqui, já baixei. O Elias Jabur que, quem sabe, em breve esteja com a gente também pra gente falar. De novo. Já falamos. O Elias Jabur, uma figuraça. Dê seu boa noite completo, porque agora você só volta daqui, né? Sei lá, 45 só 10 de abril. Dias. Só estou aqui no dia 10 de abril. Vai para o estrangeiro e não vai aprender nada. Boa noite. Vou voltar o mesmo que quanto fui. Vou voltar melhor, eu acho. Boas férias. Bom, obrigado, gente. Cara, Pedretti, foi ótimo aqui. Esse papo não esgota. Também ficaria aqui muitas horas conversando, porque um novelo vai puxando o outro e a gente tem assunto para mais de metro para falar sobre isso, mas não vai faltar oportunidade de você voltar aqui, a gente tratar de um outro prisma. Agradecer Daniel, agradecer Caio, mandar um abraço mais uma vez aí para Patrícia Pimenta, que é o ouvinte que mandou recado essa semana pra gente, inclusive com sugestão de pauta. Tinha um outro recado também que eu queria dar, cara, de uma outra ouvinte também, que agora me fugiu o nome, mas eu vou encontrar aqui. Thalita, a ouvinte Thalita também mandou um recado aí pra gente, né? Agradeceu pelo trabalho, tudo, disse que a gente é muito importante. O Felipe Trafa, que é um grande camarada nosso lá de São Paulo, juventino, também mandou um abraço, ouviu o programa semana passada, disse que gostou muito, se emocionou com a gente. A Carolina Nascimento também, outro ouvinte. Então, enfim, é isso. Eu tô saindo de férias agora, amanhã, no caso, sexta-feira, né? Quando vocês vão estar ouvindo esse programa, meu último dia antes das férias, e só volto dia 10 de abril. Quando vocês estiverem ouvindo, o Fagner vai estar no grande sextou do ano. Vou estar... Não, a vida dele tá um sextou dos últimos 10 dias. Vou estar aí curtindo minhas férias, que é algo que eu não tiro desde janeiro, ao contrário de certas pessoas desse podcast. Não direi quem é. Mas quero que você pegue essas palavras e digira como julgar conveniente. E as engula. Mas enfim, ao contrário de certas pessoas aí que estão sempre tirando férias, eu não tiro férias desde janeiro de 23. Então eu mereço um abraço até 10 de abril, quando eu vou estar de volta. Nessa pegada aí de indicações, gente, queria fazer uma indicação importante também sobre o tema ainda, né? O nosso camarada Augusto Pirillo, a partir da produtora dele, muito bom. Produtora Embaixada, ele colocou no ar aí o primeiro episódio do podcast O Luto Não É Para Todos, né? Um podcast aí a partir da Política Nacional de Aldir Blanc, né? De Fomento à Cultura, uma produção da produtora Embaixada, né, do Pirillo, e os episódios vão abordar a história e a funcionalidade do fenômeno do desaparecimento forçado em uma sociedade clivada por raça, classe, gênero e sexualidade. Aí o primeiro episódio já tá no ar. Ele ouviu um dos fundadores, uma das fundadoras do grupo Tortura Nunca Mais, sobre a guerrilha do Araguaia, também falou com o professor, com o escritor, sobre contornos que o desaparecimento forçado tem nos dias atuais. Ou seja, mais uma prática da ditadura. Antes da ditadura já acontecia, a ditadura aprimora e as polícias fazem aí acontecer, principalmente na Baixada. É a área de pesquisa do Pirillo, então a gente já deixa aqui essa indicação que vai complementar, né, esse podcast. Dani, boa noite.
Valeu, gente. Muito bom o papo. A gente se vê semana que vem. Não, semana que vem, na verdade, tem o programa especial. Vocês veem o Lado B semana que vem Exato. e veem a gente de volta dia 27. Exato, porque a semana que vem vai ter um programa especial aí, no formato especial. É um episódio da campanha do podcast É Delas, que a gente tá sempre, todo ano, dando jeito de participar aí, da nossa amiga Domênica, que é a frente aí da campanha. Vai ter a Fernanda Castro, a Laura Ramos e a Giovana Bizzi. Gil, dá um alô aqui pra gente ouvir tua voz. Dá um tostão da sua voz. Que você vai estar aqui fazendo o seu debate aqui na semana que vem. Então eu quero que as pessoas já se apresentem aqui. Vai sair de trás dos microfones já vai para sair de trás frente dos dos microfones. Nossa microfones. diretora, operadora de áudio, é fotógrafa, social media, ela é tudo. Gil, bem-vindo ao Lado B pela primeira vez. Já vai se habituando aí na frente dos microfones. Boa noite, Caio. Uma honra ter recebido esse convite. Eu vou deixar a minha apresentação bem breve, porque eu já tô nervosa o suficiente. É isso, então semana que vem a gente vai ter um podcast especial. E agradecer a todo mundo também que repercutiu o programa de carnaval, né? A gente tava olhando os números aí do Lado B em 2024. A gente não se pauta pelos números, evidentemente, mas a gente gosta de ter uma ideia, né? E interessante notar que o programa pós-apuração de 2024... ele foi o terceiro mais ouvido do Lado B nas plataformas de áudio. Parece que nossos ouvintes gostam de carnaval. E é muito louco pensar nisso, porque é um caminho que a gente não pensou enquanto A gente termos gosta. qualitativos. Por acaso, juntou 3 pessoas que gostam muito do negócio. Pois é. Mas a Luara depois. Então, assim, a gente nunca... mas mesmo o Alcísio, na época, Alcísio já... virou- Que não Alcísio- era do negócio, Alcísio virou- mas que se interessou. Virou até diretor do bloco. diretor do Bloco Comunista do Rio de Janeiro, mas porra. assim, de escola de samba, ele se interessou também na época e tal. Enfim, a gente não se... Repito, a gente não fica aqui fuçando números, né? A gente vai ver número só mesmo consolidado no final do ano. E a gente viu o episódio 305 do ano passado. A gente sente esse hype nas redes sociais, a galera quer que a gente fale, tá sempre elogiando, tá sempre falando, mas a gente sentiu pela primeira vez aí em termos quantitativos, né? Então, agradecer a todo mundo que gosta. A gente fica muito feliz de expandir o assunto de escola de samba aí pra fora da bolha, digamos assim. Então, teve uma repercussão muito boa. É isso também, a gente, inclusive escolas de samba, a gente já tratou aqui com Simas, com Fabá, também tem a ver com ditadura militar. Sim. A gente já falou sobre escolas que homenagearam. Adesismo, crítica. Exatamente, então, enfim, mostrando aí que os assuntos se intercalam. E, rapidinho, Caio, só o último abraço, Mais antes um. que eu me esqueça. Francisco Pablo, ele ouviu o Lado B de carnaval semana passada e me marcou numa postagem no Instagram, em pleno Rio Negro. Estava longe, mas ouviu o Lado B do carnaval, adorou, fez relação ao que a gente falou aqui sobre as escolas de samba com a vida dele lá na região amazônica. Olha. Então fica um abraço pro Francisco Pablo também, aí no Rio Negro. Bacana. Então a gente vai ficando por aqui. Semana que vem, repito, a gente volta num formato especial, né? Um episódio aí da campanha Podcast é Delas. Tu não deu a palavra pro Daniel se despedir, pô. Eu já me despedi. Já se despediu, já se despediu? não tá prestando atenção no programa, né? Já tá em Não, ritmo de férias. eu tô falando muito, Já tá em inclusive. ritmo Claro que eu de tô prestando férias, atenção. já tá em ritmo de férias. Liga não, Dani. Ele já tá já com a cabeça já lá no Galeão. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta, né? Repetindo aqui, tem um formato especial, né? Um episódio da campanha Podcast é Delas. Vai ter a nossa Giovana Bizzi com a Fernanda Castro e a Laura Ramos. A gente aguarda vocês sexta que vem. Forte amplexo. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.